O PT anunciou que vai retomar caravanas pelo Brasil. Parece brincadeira, mas não é. Depois dos fiascos das caravanas de Lula que foram recebidas pela população com ovos e xingamentos em 2017, agora o PT pretende manipular seus escassos seguidores para forçar uma oposição ao governo Jair Bolsonaro e ampliar a pífia campanha pela liberdade do presidiário Lula. As viagens serão conduzidas pelo poste Fernando Haddad e começam pelo Nordeste, onde o PT ainda concentra algum poder e tem apoio dos governadores de esquerda. O poste começa a nova caravana da corrupção no Ceará. Após poucos meses da histórica derrota para Bolsonaro, dirigentes do PT ainda estão em estado de negação e acreditam que a sigla precisa voltar a mobilizar o país. O formato das caravanas de Haddad deverá ser diferente das conduzidas por Lula em 2017. A ideia é que, além de comandar atos públicos, aquele que foi considerado o pior prefeito de São Paulo participe de eventos fechados e dê entrevistas para a imprensa esquerdista local. Estou curioso para ver como será recebida essa infame caravana em outras regiões do país e que tipo de plateia está disposta a escutar as asneiras proferidas pela corja petista. Rapidinhas. Dias ainda mais sombrios se abateram sobre a OAB. Após o advogado Felipe Santos Cruz, presidente da entidade, defender publicamente o fim da Lava Jato, vários advogados se reuniram para repudiar a postura da OAB. Pela internet surgem diversas manifestações contrárias às de Felipe, e advogados indignados com a postura do presidente da OAB já começam a pedir o fim da entidade. Falando no Partido dos Trabalhadores, o TCU identificou até mortos entre os beneficiários da reforma agrária realizada pelo PT. A fraude atinge quase 600 mil beneficiários, o que representa cerca de 30% de pessoas atendidas pelo INCRA. Quase 62 mil empresários e 1.017 políticos receberam terras e recursos públicos. Mais de 144 mil servidores públicos também estão entre os beneficiários. E o mais impressionante de tudo, 37.997 mortos receberam terras dos governos petistas. Segundo a Controladoria Geral da União, quase 8% do total de lotes concedidos nos últimos 20 anos estavam com irregularidades. É incrível, onde tem a mão do PT, tem fraude. Bia, como faço pra ir no Lollapalooza Brasil? O Lola BR é o seu palco. A expressão pacto de sangue pode ser entendida como um contrato, uma associação ou mesmo um acordo celebrado entre as partes, visando criar laços que não podem ser rompidos unilateralmente, sob pena de o responsável pelo distrato ser sumariamente eliminado. O pacto engendra uma relação de dependência entre os contratantes e foi muito utilizado por algumas fraternidades do passado para selar acordos que duravam no tempo. Esses acordos eram formalizados com cortes nas mãos dos contratantes, fazendo-as sangrar e colocando o sangue de um adepto em contato com o sangue do outro, como forma de juramento. Para demonstrar a seriedade do acordo entre Lula e a Odebrecht, o ex-ministro Antônio Palocci utilizou a expressão pacto de sangue, destacando os benefícios recíprocos das partes, já que o acordo financiava Lula e permitia a Odebrecht tirar proveito dos contratos celebrados com as estatais administradas pelo PT, entre as quais a Petrobras. Nos trechos até agora divulgados, Palocci também acusou políticos de outros partidos, principalmente do MDB, mencionando os ex-deputados Eduardo Alves, Eduardo Cunha e o ex-presidente Michel Temer. Palocci já foi condenado na Lava Jato a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Desde 2017 vinha demonstrando sua disposição de colaborar com a justiça, chegando inclusive a dizer que as palestras do ex-presidente, contratadas pela empreiteira, faziam parte do pacto que terminou levando Lula e ele próprio para a prisão. Sua proposta de delação foi muito criticada na época, ao ponto de o desembargador federal João Pedro Gerbran Neto afirmar que a homologação de um acordo não era o momento adequado para aferir a idoneidade dos depoimentos dos colaboradores, pois os supostos crimes deveriam ser reforçados com provas. Em seu termo de delação, Palocci enumerou algumas das formas usadas pelos partidos e políticos para o recebimento da propina, entre elas a apresentação de emendas às medidas provisórias feitas
feitas sob encomenda, justamente para atender as empresas e alguns setores econômicos envolvidos, que, depois de beneficiados, pagariam o preço combinado. É estarrecedor, segundo Palocci, 90% das emendas parlamentares apresentadas nos anos Lula e Dilma envolveram propinas ou foram editadas pelo governo com este objetivo. Das 1.000 medidas provisórias editadas nos 4 governos do PT, em pelo menos 900 houve tradução de emendas exóticas em propina. E mais, grandes obras contratadas fora do período eleitoral faziam com que os empresários, no período das eleições, combinassem com os diretores da Petrobras que o compromisso político da obra firmada anteriormente seria quitado com doações oficiais acertadas com os tesoureiros dos partidos, coligações, etc. Palocci ainda afirmou que no começo do governo Lula, o PMDB não tinha qualquer cargo na Petrobras, mas com a ida de Jorge Zelada para a diretoria internacional da estatal, por indicação do partido, a coisa mudou. Zelada tratou de promover a celebração de um contrato na área internacional com a Odebrecht, com larga margem para propina, a qual alcançava cerca de 5% do total de 800 milhões de dólares, ou seja, 40 milhões. Segundo ele, o contrato, tamanha ilicitude revestida nele, teve logo seu valor revisado e reduzido de 800 para 300 milhões. Sobre os esquemas de corrupção na Petrobras, Palocci afirmou que 3% do total de verbas de publicidade da estatal eram desviados para o caixa do PT. O rompimento do pacto contaminou todo o esquema, atingindo órgãos e poderes, com destaque para o Legislativo, obrigando Renan Calheiros a renunciar sua candidatura à presidência do Senado para não ser derrotado. Não fora a hegemonia causada pelo depoimento de Palocci, essa gente ainda dominaria o país por muitos anos. Com a vitória de Jair Bolsonaro, o povo começou a exigir mudanças, pedindo reformas e o restabelecimento da ética na administração pública. Em 2017, num levantamento feito por peritos da Polícia Federal, ficou demonstrado que as movimentações financeiras oriundas da corrupção atingiram 8 trilhões de reais, muito maior que o próprio PIB do Brasil, que alcançou nesse ano apenas 5,9 trilhões. Não foi sem razão, pois que, para se romper o pacto, o Brasil pagou um alto preço, inclusive de sua imagem no exterior, que ficou arranhada com a baixaria vivenciada durante toda a eleição no Senado. Renan já não era unanimidade sequer no MDB quando houve a eleição, pois 5 colegas de bancada queriam Simone Tebet na disputa. Assim, considerando a vitória do Novo, só nos resta esperar para saber se a velha oligarquia realmente poderá ser uma pedra no sapato das reformas, ou se, pelo que tudo indica, essa vitória represente o fim do que de pior tem o nosso parlamento. Tá vendo esse escritório? Tem 300 pessoas sentadas aqui atrás, trabalhando com um só objetivo. Após a notícia de que o jornalista Ricardo Boixá foi vítima fatal num acidente de helicóptero nesta segunda-feira, a internet lamentou a perda. Mais do que isso, as buscas por seus vídeos e opiniões lançaram-se a altos níveis. Um dos momentos mais impactantes foi quando Boixá massacrou a hipocrisia de Lula em comentário. Ouça. Nós brasileiros, infelizmente, conhecemos há muitas décadas o padrão da classe política que nos governa. O nível é tão deplorável que ninguém espera muita coisa, mas mesmo assim, alguns episódios ainda conseguem nos surpreender. Vocês vão ver agora a reação do então presidente Lula em 2008, quando a agência de classificação de risco Standard & Poor's deu nota de bom pagador ao Brasil. Vejam aí. Nós acabamos de receber a notícia de que o Brasil passou a ser investment grade. Eu não sei nem falar direito a palavra, mas se a gente for traduzir isso para uma linguagem que os brasileiros entendam, ou seja, o Brasil foi declarado um país sério. Agora, ouçam o que o mesmo Lula disse hoje na Argentina ao comentar a perda desse selo de bom pagador que ele elogiou em 2008, esse selo de bom pagador pelo Brasil. Vejam aí. Quantos países da Europa estão quebrados e eles não têm coragem de diminuir o investimento grande de nenhum país. Então é importante que a gente tenha em conta
de que o fato de ter diminuído o investimento rate, de um país não significa nada. Significa que apenas a gente não pode fazer o que eles querem. Atitudes como essa não são uma exceção entre os políticos brasileiros, lamentavelmente. Mas eles não se envergonham de ser assim, nem sentem constrangimento quando, como foi o caso, agridem a inteligência dos cidadãos. A leviandade do ex-presidente Lula neste episódio é apenas o padrão da política brasileira. As exceções são tão poucas que não justificam qualquer ressalva. Paloma.